Bom, eu sou o professor Fernando e estamos aqui hoje para a nossa quinta aula, a matéria referente a funções e sistema de equação. Essa matéria é muito importante para todos os graus de ensino, tanto no superior, quanto médio, quanto fundamental. E ela é um conteúdo muito cobrado em concursos e vestibulares. Prosseguindo aqui, nós temos o conceito de função. A função determina uma relação entre os dois elementos, entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la usando uma lei de formação, em que para cada valor de x temos um valor de função, que é o f de x. Chamamos x de domínio e f de x ou y de imagem da função. Assim sendo, cada elemento do conjunto x é levado a um único elemento do conjunto y. Essa ocorrência é determinada por uma lei de formação. Bom, esse x está completamente ligado ao seu y. Como, por exemplo, vemos no plano cartesiano, que um x vai rebater sempre na imagem, que é o seu y. Caso tenham visto o plano cartesiano anteriormente. Caso esteja muito rápida a explicação, recomendo que pause o vídeo e retorne ao conceito e mais para frente resolveremos juntos os exercícios para melhor exemplificação. Bom, as funções podem ser classificadas em três tipos. A primeira, função injetora ou injetiva. A segunda, função sobrejetora ou sobrejetiva. E a terceira é a função bijetora ou objetiva. Estarei explicando cada uma delas. Bom, a função injetora ou injetiva é a que cada elemento do domínio x associa-se a um único elemento de imagem, ou seja, nós podemos ter mais de um elemento de imagem para ser refletido, ou seja, mais de um y, e cada domínio, cada x, se aplicará a apenas um domínio de imagem, podendo ter mais de uma imagem nesse conjunto. Aqui é o conjunto x e aqui é o conjunto y, que no caso aqui é o f de x. Na função sobrejetora ou sobrejetiva, todos os elementos do domínio, que no caso é o nosso x, possuem um elemento na imagem. Pode acontecer de dois elementos do domínio, ou seja, de x possuírem a mesma imagem. Ou seja, aqui nesse exemplo nós temos o b e o c possuindo a mesma imagem. Nesse caso, imagem e contradomínio possuem a mesma quantidade de elementos, porque basicamente estão todos interligados. E aqui temos a função bijetora ou objetiva. A função bijetora é tanto uma sobrejetora quanto uma injetora. Uma função é considerada bijetora quando possui contradomínio igual à imagem, e ao mesmo tempo quando elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Quando isso acontece, cada elemento do domínio ficará ligado a um único elemento da imagem, e vice-versa. Além disso, todos os elementos do contradomínio estarão relacionados a algum elemento do domínio. Ou seja, todos da imagem do nosso y sempre estarão com um domínio, ou seja, estarão interligados a um x, sempre terá função naquele ponto. Bom, prosseguindo aqui, nós temos o gráfico da função. As funções matemáticas podem ser representadas graficamente dentro do plano cartesiano. Para tal, é necessário utilizar as coordenadas x, que é a abscissa, e y, a ordenada dentro do plano. Ou seja, quando a gente falou um pouco sobre funções, bijetora e etc., os tipos de funções, nós estávamos nos referindo ao y, que é a imagem que se contradiz naquele ponto. Para cada função, para cada x em uma função, vamos ter uma imagem. Por exemplo, aqui nós temos o menos 5, que através da função neste ponto vai ter um resultado y, que é o 3. Esse ponto
vai ter através da função. E vamos ter outro resultado. Resolvendo através dos exercícios para que tenha melhor entendimento. E aqui nós temos exercícios de funções e estamos na questão 1. O lucro de uma empresa relacionado ao dia do mês é dado pela função L de x igual a 5.000 mais 10.000 e aqui multiplicado por 31 menos x. Sendo x o dia do mês em que a empresa tem um lucro de 165.000 é. Bom, vamos montar a nossa função. Aqui temos o igual para representar, para sabermos qual que é o dia que ele vai ter esse exato lucro que ele pediu. E aqui vamos resolver algebricamente. Resolvendo, teremos 5.000 mais 310 menos 10.000x. Continuando a resolução, passamos o x com o intuito de isolar para o outro lado e o número para o lado de número. Continuando, 310.000 menos 160, 150.000. E agora isolamos o x e passamos o 10.000 dividido. Ou seja, 150.000 dividido para 10.000. X é igual a 15. 15 para 1, que é exatamente 15. Ou seja, é no 15º dia do mês que ele vai ter esse exato lucro. Nossa letra E é a nossa resposta correta. Tudo isso que se parece equação também é uma função, quando lidamos com x e usamos algebricamente. Aqui temos a nossa questão 2. Seja o gráfico de uma função do primeiro grau. Qual desses pontos pertence a este gráfico da função? Aqui nós temos um gráfico da função, um plano, e aqui nós temos o x e aqui temos a coordenada y. E aqui a gente tem uma função que está crescente, aí é a função crescente, porque aqui nós temos o ponto menos 1 em x, que ele, através da função, ele vai ter o ponto 3 em y. E aqui nessa progressão dessa função nós vamos ter outro ponto, que será o 1, que através desta função ele vai refletir em 7 na imagem. Ou seja, aqui nós temos uma progressão. Então, sabendo quanto progride esse meio aqui, nós temos os dados para usar qualquer número através desta função. Desta maneira eu vou resolver de raciocínio lógico, já que temos um ponto entre os dois basicamente. No nosso primeiro ponto nós temos menos 1, que é o nosso x, para 3, ou seja, nós temos aqui uma diferença, certo? Até chegar a esse 3. E aqui nós temos o segundo ponto, que é o mais 1 para 7. Note que eles são proporcionais um ao outro, então quando um aumenta, o outro também tem que aumentar. Então, entre menos 1 e mais 1, nós temos um zero. Nós temos um número que progride aqui. Então, para chegarmos até 7, nós temos mais um número de diferença. Ou seja, olhando desse y para um 7 e no meio de uma progressão, nós podemos identificar que para chegar a 7, nós precisamos de 4. E o mesmo inversamente. Ou seja, aqui nesse número do meio, teríamos que mais uma parcela por 2, ou seja, a nossa sequência possível é menos 1 para 3, 0 para 5, ou seja, no ponto 0 em x vai rebater na imagem de 5, que no caso aqui é o 0, e rebateria aqui em 5. E no ponto 1 rebate em 7. Ou seja, tendo assim, a cada x nós temos o n mais 1, e a cada y nós temos n mais 2, ou seja, o número mais 2. Como podemos ver aqui, a cada 1x que é aumentado, o y aumenta 2 vezes. Fazendo assim, nós podemos ter uma progressão para achar um desses pontos aqui das alternativas. Nosso primeiro ponto é menos 1 para 3, nosso segundo ponto é 0 para 5, nosso terceiro mais 1 para 7,
nosso quarto 2 para 9 e nosso quinto 3 para 11. Ou seja, achamos uma das respostas, que é a nossa letra E. Aqui temos a nossa questão 3 de função. Bom, considere que em determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas, e que nesse intervalo de tempo a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada pela hora x seja dada pela expressão por esta função. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a... Bom, nesta fórmula, usaremos a fórmula para saber o vértice. O vértice de uma função, o vértice de x normalmente é o ponto mais alto da função, ou seja, onde ele é mais demandado, onde ele é mais usado naquela função. Normalmente está entre duas raízes. E aqui usaremos essa fórmula, que é menos b sobre 2a, desta função. Aplicando na fórmula, teremos menos 30 de b sobre 2a, 2a igual a esse x elevado a 2, que é vezes isso aqui. Teremos este resultado, que é igual a 12. E aplicando agora esse 12 no nosso x, que é o que ele quer converter para saber o horário mais demandado, nós teremos 12 elevado a menos 5 para 4 vezes 12 elevado a 2 mais 30 vezes 12 menos 100. Resolvendo esse cálculo, obteremos a resposta 80, que é igual a 80%, ou seja, a porcentagem utilizada por este computador na hora mais demandada vai ser 80%. Nossa letra D é a nossa resposta correta. Bom, aqui nós temos exercício de funções, número 4. Já botei ali a pequena fórmula de soma para relembrar. Usaremos fórmula de soma e produto. E temos aqui a questão. A quantidade de tentativas mensais de invasão virtual a uma rede de computadores vem sendo registrada durante certo tempo. E no último mês, essa quantidade foi igual ao maior valor de x, que satisfaz a desigualdade, que é esta função. Qual a quantidade de tentativas de invasão virtual registrada no último mês? Bom, vamos usar aqui para saber qual o valor das raízes. Então usaremos soma e produto. Usando soma, aplicando nessa função, teremos menos 10 dividido por menos 1 igual a 70. E nosso produto vai ser menos 600 para menos 1, que vai ser 600. Ele quer saber o valor de x que satisfaz essa desigualdade, ou seja, seria a nossa raiz, nossa primeira raiz. E aqui nós temos um número somado, que vai dar 70, e um número multiplicado, que vai dar 600. Pensando em dois números iguais que deem esses resultados, o primeiro somado e o segundo multiplicado, nós vamos ter 60 e 10, porque 60 mais 10 igual a 70 e 60 vezes 10 igual a 600. Ou seja, o valor de x, ou seja, a nossa raiz de x que satisfaz isso é o 60 e a nossa raiz de y é igual a 10, ou seja, a nossa resposta é a letra C. Exercício de equação número 5. Para que o resultado da função f de x igual a 4x mais 2x mais 4 seja igual a 256, qual é o valor de x? Bom, aqui vamos fazer uma organização algébrica apenas, e aí conseguiremos resolver essa função. 256 igual a função dita. 4x mais 2x, 6x mais 4.
E agora visemos isolar esse x. 6x, 256 menos 4, que passou para o outro lado. 252 dividido para 6x. 252 dividido para 6 igual a 42. 42 é o nosso número de x, que é o nosso resultado para que ela seja igual a 256. É só você substituir agora isso aqui na função que ele vai dar 256. Nossa letra D é a nossa resposta. E aqui nós temos os exercícios de funções número 6. Um objeto é lançado de uma base de lançamento e sua trajetória é obtida pela função f de x menos x elevado a 2 mais 18x mais 19, em que a função de x é a altura do objeto em metros e x é o tempo após o lançamento que determina a altura do objeto em segundos. Aqui temos um exemplo. 1 segundo após o lançamento, o objeto estará a uma altura de 36 metros. Uma função é sempre uma relação entre o x e o y, domínio e imagem. Então, pode ser tempo e altura, uma relação entre tempo e altura naquele determinado segundo, ou quão alto esteja o objeto. Tem vários exemplos e vários métodos de aplicar uma função. Exemplo. 1 segundo após o lançamento, o objeto estará a uma altura de 36 metros. Dessa forma, a altura máxima. Quando eu pedir a altura máxima ou componente máximo, normalmente é o vértice do objeto. A altura máxima que esse objeto pode atingir e o tempo após o lançamento que determina essa altura máxima são, respectivamente. Bom, aqui ele pede o vértice de x e o vértice de y. Começando pelo nosso vértice de x, nós aplicamos aqui a nossa fórmula, menos b sobre 2 vezes a, e aqui nós obteremos que o nosso x de v é 9, ou seja, nossos segundos. E agora ele vai querer saber qual a metragem. Então, como aqui nós temos vários x, apenas substituiremos esse valor de vértice na função para sabermos o y, que é o nosso resultado, né? Nosso resultado baseado na função. Substituindo, teremos o nosso yv, que é o vértice de y. Aqui temos 9 elevado a 2, e aqui, fazendo nossa conta, teremos 100 como yv. Ou seja, nosso yv, que é o nosso vértice de y resultante, é igual a 100. E nosso xv, que é os segundos, é 9. Ou seja, temos 100 metros e 9 segundos. Nota letra C é a nossa resposta correta. Bom, exercício 7. O proprietário de uma empresa com capacidade de fabricação de 700 unidades diárias de dado produto e venda ao público por R$50 por unidade, ou seja, aí tem 600 unidades por dia e vende ao público 50 por cada unidade. Decidiu, após a análise de mercado, fazer investimentos em equipamentos e funcionários, objetivando aumentar seu faturamento. Feito isso, ele percebeu que a cada unidade produzida, além de sua capacidade anterior à expansão, o preço de cada unidade produzida era R$2, inferior ao preço anterior à expansão. Neste caso, a função que descreve o valor arrecadado com a venda do referido produto em função da quantidade adicional de x produzida após a expansão da produção é dada por... Bom, aqui ele pede só para a organização da função para ele saber qual o número que ele vai começar a vender. Após a expansão, nós temos o valor da unidade, que será 50 por cada unidade, menos o 2x, que é o x de produção. Sua quantidade é 700 mais x, que é esse número que não sabemos. E aqui organizamos a nossa função. 50 menos 2x vezes 700 mais x.
Fazendo regra de distribuição, nós teremos 35.000 mais 50x menos 1.500x menos 2x elevado a 2. Ocasionando um total de x com x, né? 1.000 menos 50x menos 1.350x menos 2x elevado ao quadrado mais 35.000, que é a nossa função dessa operação toda. Então nós temos a letra A como nossa resposta correta. Dando início ao sistema, conteúdo de sistema de equações. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integra as equações é igual a 1, ou seja, x elevado a 1, y elevado a 1, e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Método da substituição. Esse método para resolução desses sistemas, ele consiste em escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na outra equação. Desta forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e assim poderemos encontrar seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da incógnita. Ou seja, aqui nós vamos ter um método de quando nós temos apenas uma incógnita, nós determinamos eles através da eliminação. Da substituição. Aqui nós temos esse primeiro sistema e aqui nós temos 5x mais y. Nós podemos isolar essa incógnita para descobrir após passar para o outro método de resolução dentro dessa segundo sistema. Esse y aqui vai valer isso e assim podemos substituir. Por isso que é método da substituição. Vai ficar de melhor maneira e visualização quando pularmos para a parte dos exercícios. Método da adição. No método da adição, buscamos juntar duas equações em uma equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Aqui, note que aqui nós temos duas incógnitas e eliminamos elas porque elas têm o mesmo valor. Dois sistemas. E aqui sobra 4x igual a 32. Bom, e aqui, note que esse y vai ser eliminado. E no método de adição, nós podemos pegar um dos sistemas e multiplicarmos o seu conjunto todo para que ele possa eliminar com a incógnita do sistema acima ou abaixo. Classificação dos sistemas de equação. O sistema será possível e determinado quando apresentar uma única solução. Isso acontecerá quando A1 e A2, ou seja, o A do primeiro sistema e a incógnita do primeiro sistema e o segundo sistema, sejam diferentes de B1 e B2. Quando o sistema apresentar infinitas soluções, será classificado como possível e indeterminado. A condição para que um sistema seja desse tipo é A1 e A2 é igual a B1 e B2, e B1 e B2 igual a C1 e C2. Todas as incógnitas são iguais. Classificação dos sistemas de equações. Agora temos os sistemas impossíveis. Os sistemas impossíveis não possuem nenhuma solução. Nesse tipo de sistemas temos o A1 e o A2 igual a B1 e o B2, mas o B1 e o B2 é diferente de C1 e C2. Vindo para a parte de exercício, nós temos aqui. Considere o sistema linear. Este sistema. O valor de x é... Bom, nesse sistema nós vamos começar apenas somando todos eles. E depois usaremos o método para a sua resolução.
Somando todos esses números e incógnitas com incógnitas, teremos esta equação, esse sistema. E aqui, note que como as incógnitas estão feitas pelo mesmo número, nós podemos simplificar. Porque esse número aqui também termina com 6, nós podemos simplificar. Simplificando por 6, teremos x mais y mais z igual a 76. Normalmente, numa equação de sistema, você resolve primeiro um desses sistemas e depois você elimina um com o outro e depois substitui nesse primeiro. E agora, vamos escolher a terceira equação para subtrair da primeira. Nós teremos aqui um método de adição, que vamos fazer essa equação menos essa, ou seja, transformamos a terceira equação totalmente negativa, multiplicamos ela por menos 1, e menos a primeira equação. Eliminando assim, vai ficar basicamente isso, o que nos traz uma resposta para essa equação, porque olha, vamos eliminar exatamente o que queremos. Subtraindo P1 na P2, que é a nossa parte 1 na parte 2, nós vamos ter exatamente isto. Essa parte ficou negativa e substituiremos aqui. Na realidade, desculpe, essa parte ficou negativa e substituiremos nessa função, que vai eliminar y com y, z com z, e x vai ser somado, 3x igual a 72. E assim descobriremos o valor de x. X igual a 72 dividido para 3, que é igual a 24. Letra C é a nossa resposta correta. Qual dos pares a seguir faz parte do conjunto de soluções? Aqui nós temos x menos y igual a 25 e 2x mais 3y igual a menos 40. Pares. Como ele quer pares, nós teremos que resolver dois resultados que satisfaçam. Mas você achando um desses números aqui, você já vai ter ideia de qual par satisfaz. Vou escrever aqui nossa função. Note que aqui nós temos uma variável que pode ser isolada, porque não tem nenhum número, então podemos fazer pelo método de substituição. Isolei o x para substituir na outra função. Passei o y para o outro lado. E aqui teremos. Nesse x, você substitui o valor que você achou pelo método de substituição. E aqui nós fazemos a regra de distribuição, chuveirinho, ou conhecido como chuveirinho. 2 vezes y e 2 vezes mais 25 mais 3y igual a menos 40. Que teremos esse resultado. 2y mais 3y, 5y mais 50. Certo? E aqui nós vamos isolar o y. 5y, 50 passa para o outro lado, diminuindo. 5y igual a menos 90. E agora nós temos y igual a menos 90 para 5, que é igual a menos 18. Caso você queira saber o outro valor, é só substituir esse valor na mesma equação, que você vai descobrir esse 7. Nossa letra D é a nossa resposta correta. Exercício de sistema número 3. O valor de x e y que perfaz o sistema é o par ordenado. Qual par destes satisfaz esse sistema? Bom, começando aqui, nós vamos olhar, deu um bizu aqui já, mas olhando dessa maneira, vamos eliminar primeiramente o x. Então, para eliminar o x, nós fazemos pelo qual método? Método de adição, certo? E multiplicando, lembrando que você pode escolher um sistema para multiplicar pelo número que você quiser, apenas para eliminar incógnitas com o sistema de baixo. Ou seja, se eu multiplicar este com este, eu consigo eliminar o nosso x.
E aqui nós temos a equação de baixo, certo? Aqui eu multipliquei por menos 2, essa é a equação de cima. E aqui nós vamos ter menos 4 vezes menos 6 igual a menos 10, que é esse sistema de cima multiplicado. Aplicando com o nosso sistema de baixo, elimina-se o x, temos o menos 15y igual a menos 20, que é aqui menos 10 com menos 10, y com y, e agora é só isolar o y. Como não podemos ter essa troca, para o y não pode ficar negativo, esses dois passam a ser positivos nesse resultado final. Então será 4 para 3. Sabendo y, basta utilizar em alguma equação inicial. E aqui nós vamos ter esse 2x mais 3y, que é este. Substituiremos o y pelo valor achado. E vamos ter aqui o nosso valor para isolar, certo? Aqui os 4 passam para o outro lado dividindo 1. E depois vamos ter 1 para 2, que é o nosso valor de x. Letra B é a nossa resposta correta, porque ele consegue achar os dois, tanto o x quanto o y. Nosso exercício de sistema número 4. Os valores de x e y que resolvem o sistema linear a seguir são, respectivamente, o primeiro e o sexto termo de uma progressão geométrica. Nesse caso, qual é a razão dessa progressão geométrica? Bom, essa razão é dada por esse sistema. E aqui note que, como nós temos apenas um valor em uma das incógnitas, podemos usar o método de substituição. Lembrando que nosso x ou nosso y são variáveis. Nós vamos ter aqui x mais 3y igual a 82. Ou então, como temos 2x iguais, podemos usar pelo método de adição. Transformamos o sistema de baixo em negativo e eliminamos. Aqui 30y igual a 10, porque 82 menos 72 igual a 10. E agora apenas isolamos o y igual a 10 para 30. Aqui vamos fazer uma simplificação e acharemos o nosso resultado, que é 1 para 3. Ou seja, nossa letra D é a nossa resposta correta. Um estudante, ao resolver um problema, chegou ao seguinte sistema linear. Esse sistema. Determine o valor de z mais x mais y. Ele quer saber o valor de cada variável e depois somar. Então aqui nós vamos usar as técnicas para resolver esse sistema complexo. Temos o sistema 1 ali, 2, 3. E aqui nós vamos ter nosso primeiro sistema. E vamos fazer com o método de adição no segundo sistema, para eliminar variáveis. Por quê? Esse 3 elimina e esse z elimina. Então vamos descobrir aqui o nosso valor de x. Ou seja, como esses dois aqui já se eliminaram e fica menos 1 e aqui só sobra um x, o nosso x é basicamente menos 1. E agora substituiremos esse menos 1 nas próximas equações. Pegando aqui agora a segunda e a terceira, que nós conseguimos fazer para eliminar outras variáveis e descobrir, descobrir a variável, nossa incógnita. Não vamos precisar usar esse menos 1. Escolhemos a equação, o nosso sistema 2 e 3, e faremos o método de adição novamente. E aqui vamos ter o x sendo eliminado com o x. Aqui na verdade eu transformei ele todo em negativo. E aqui esses dois eles se negativam e esse x se negativa com esse. Esses se cortam e apenas sobra o 2 e um y, ou seja, y igual a 2. Aqui temos agora a nossa substituição na nossa terceira equação. Substituiremos o x, que é este aqui, e depois substituiremos o y por esse valor, para acharmos o z,
menos 1 mais 2 vezes 2, que é o nosso y, menos z igual a 11. Resolvendo isso, menos 1 mais 4 mais 2z. Mais 3 mais 2z igual a 11. Passo 3 para o outro lado. 11 menos 3 igual a 8. Agora z igual a 8 dividido para 2, que é igual a 4. E agora podemos determinar o valor de z mais x mais y. X é menos 1, z é igual a 4 e y 2. Ou seja, temos aqui o resultado de 5, que é a nossa letra C. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$32. Determine o valor de uma caneta e um caderno. Bom, aqui, como eu sempre falo, quando ele não te dá exatamente um número, ele apenas fala sobre um objeto ou menciona aquilo é uma variável. E aqui nós temos, Joana gastou R$13. Aqui temos uma variável, que é a caneta, e aqui é o caderno. E temos o mesmo exercício logo abaixo, com o outro gasto. Ou seja, um sistema. Aqui nós temos 2x, 2 canetas e um caderno, que é um y. Carlos comprou 4 canetas, 4x e 3 cadernos, que é igual a R$32. Resolvendo esse sistema, como aqui nós temos apenas o y isolado, podemos usar o método de substituição. Passamos o nosso y para o outro lado e o x com o seu sinal contrário para o outro. Pegamos na outra equação, vamos usar essa segunda equação de baixo e substituiremos esse valor de y no valor referente. E note que aqui temos esse y e faremos o valor referente. 4x mais 3, 3 vezes 13 e 3 vezes menos 2x igual a 32. Faremos a distribuição. 4x mais 39 menos 6x igual a 32. 4x menos 6x menos 2x mais 39 igual a 32. E agora passaremos o número para o lado de número. Menos 7 para menos 2. Como não podemos resolver e isolar esse x com os dois negativos, faremos exatamente isso. Nosso resultado final fica positivo. Descobrindo apenas um, nós podemos ter a ideia de qual será o segundo, apenas substituindo esse valor de x no seu próprio lugar nesta equação. Como pode ver. Nesta equação não, perdoe-me. Nesta equação aqui. Nesta equação que usamos pelo método de substituição. Caso fosse pelo método de adição, seria nesta. E aqui temos y igual a 13 menos 2. E aqui aplicamos a nossa regra de distribuição. Y igual a 13 menos 7. Y igual a 6. E aqui achamos o valor de cada caneta e caderno. Nossa letra E é a nossa resposta correta. Para compor um produto usando os pesos em gramas X, Y, Z de 3 componentes químicos, respectivamente, deve-se obedecer a seguinte receita. O peso X do primeiro componente é igual ao dobro do peso Y, ou seja, 1x é igual a 2y. O peso dos três juntos, ou seja, dos três componentes juntos, x mais y mais z deve ser igual a 1000 gramas. Ou seja, nós temos aqui a segunda descrição. E o peso z do terceiro deve superar em 100 gramas a soma dos pesos dos primeiros componentes. Desculpe. A solução do sistema correspondente bom, aqui é um sistema, porque são três organizações. A primeira é x, que é igual a o dobro do peso de y. A segunda é que o somatório tem que ser igual a 1000. E a terceira é que deve superar em 100 gramas a soma dos pesos dos dois primeiros componentes, ou seja, x mais y mais 100 igual a z. Note que caímos em um sistema. E aqui faremos a resolução. Fazemos a resolução por substituição. Na verdade, desculpe.
aqui colocaremos todos esses conjuntos substituídos. Esse conjunto vai ser substituído neste, junto ao todo. E aqui teremos isso. 2y mais 100 mais y mais 2y igual a 1000. Resolvendo, nós vamos ter 6y mais 100. Passamos o 100 para o lado de número e isolamos o nosso y. Ou seja, 6y igual a 900. Y igual a 900 dividido para 6. Ou seja, achamos o nosso valor de y. Agora vamos substituir aqui, nesse primeiro x que usamos nessa fórmula. Ou seja, 2y é 2 vezes 150. Nosso x então é igual a 300. E agora nosso valor de z vai ser dado nessa função, já que sabemos o valor de x e y. Só substituir. 300, que é o nosso valor de x, mais 150, nosso valor de y, mais 100, que é igual a z. Fazendo esse somatório, teremos o valor de z, que é igual a 550. Ou seja, a nossa letra C é a nossa resposta correta. Muito obrigado pela atenção de todos. Caso tenham dúvidas, podem rever o slide quantas vezes quiserem. E acesse as aulas pelo site www.professormacau.com.br. Muito obrigado e não se esqueça de olhar nossas redes sociais e acessar. Muito obrigado.